bom dia para você que nesse domingo de carnaval saiu da sua casa e veio até esse lugar. Eu louvo a Deus pela tua presença e pela tua vida, como também por você que vai assistir esse culto em algum outro momento dessa semana. Que Deus já abençoe a tua vida. E eu espero também que Deus fale com você nesses dias em que esse vídeo vai estar ali, então, ali no YouTube. Você vai ter a oportunidade de poder assisti-lo então em outro momento dessa semana. A gente começa hoje essa nova série, são 3 domingos. E eu quero conversar um pouquinho com você sobre o tempo. O tempo. A capacidade de Deus de recriar o tempo, de começar uma história do zero, de apertar um reset no calendário e fazer hoje é dia 11 de fevereiro, virar 1º de janeiro, se for necessário. Deus tem essa capacidade. O tempo é a criação dele. Deus formou o tempo, Deus pensou o tempo, Deus, na medida que se aproximou desse planeta, é possível a gente crer que a primeira coisa que Deus tenha criado tenha sido o tempo. Antes de haver vida, antes de haver a necessidade de ordem, Deus já cria o tempo. Biblicamente é possível também a gente afirmar que o tempo, resultado dessa criação de Deus, é o ambiente onde a vida se torna possível. Deus pensa o tempo para que a vida funcione dentro dele. Você vai dizer, pastor, está filosofando demais? A gente vai caminhar um pouquinho nesses pensamentos um pouquinho metafísicos nesses próximos domingos. É interessante também a gente pensar que o quão comum é olhar para um relógio e ver os ponteiros ali girando. E talvez a gente ainda não tenha compreendido o valor do tempo, nem mesmo o que ele significa. Cada segundo que passa, cada minuto que passa, cada hora que passa, cada dia, cada mês, cada ano, tem um valor gigantesco, porque eles são resultado dessa ação original de Deus. Deus cria o tempo com um propósito. Na verdade, nada que é criado por Deus foi apenas criado. Foi apenas constituído para que alguma experiência acontecesse, talvez algum sentido fosse ganho na jornada da história. Não, Deus cria o tempo com um propósito. Como eu disse para você, na medida que Deus se aproxima desse mundo, eu te convido a abrir tua Bíblia comigo, em Gênesis, no capítulo 1, e ver nos versos de 3 a 5, o primeiro ato criativo de Deus. E mesmo antes de haver sol, lua e estrelas, antes de haver ordem interplanetária, ou mesmo ordem em nossa galáxia, ou mesmo antes de qualquer sistema pré-definido, antes de qualquer outra coisa, antes mesmo de medidores do tempo, Deus já organiza e estrutura uma ideia sobre o tempo. Gênesis capítulo 1. Eu te convido a ler comigo nos versos de 3 a 5. E a Bíblia agora diz, então Deus disse, haja luz, e houve luz. E Deus viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Tarde e manhã, o primeiro dia. Como disse para você, não havia sol, não havia lua. Existem muitas explicações sobre o que seria essa luz do primeiro dia, mas a gente convenciona a crer que, já que lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, a referência bíblica é a própria pessoa de Deus, e não havendo a necessidade de sol, e ele na Nova Jerusalém, na nova terra, no novo mundo a ser criado ou reconstruído após a volta de Jesus, e a própria presença de Deus, então, já seria suficiente para ser essa luz. Então, a gente pode dizer que, no primeiro dia, Deus se aproximou desse mundo sem forma e vazio, e Deus, ao se aproximar desse mundo, a luz sobre este mundo se fez possível. Mas antes mesmo, então, de haver ordem, antes de haver sol, lua, antes de haver relógio, Deus diz, houve tarde e manhã, um primeiro dia, e então o calendário histórico começa. Deus começa a contar o tempo. Para muita gente, o tempo é remédio. Para tantas outras pessoas, o tempo é algo que
Gostaria de, em algum momento, não precisar contar mais. Para tantas outras pessoas, o tempo é um inimigo, que eu corro dele e eu tento lutar contra os seus efeitos em mim. Para tantas outras pessoas, sonham com o congelar do tempo. Basta pensar feriados prolongados. E tanta gente que olha e diz, não, passa mais devagar, segura aí, para que passar tão rápido? Quando tem gente que está próximo às férias e diz, não, tempo, acelera, vai, que eu quero chegar logo nas minhas férias. E assim a gente brinca com o tempo. E lida com o tempo. E talvez deixando a ideia do tempo ainda mais crítica, é pensar nos nossos muitos passatempos e a forma com que nós, por vezes, jogamos tempo pela janela. Ou fazemos tão mau uso dele. Tempo. Lembrando que não existem máquinas do tempo que me fazem retornar a tempos anteriores. Mesmo que eu tenha amado o meu passado, mesmo que eu ame algum evento, alguma experiência vivida no passado, para ele eu não posso voltar. Para muita gente ainda o tempo é esse desejo de retorno ao passado, esse desejo de viver apenas de memórias, mas o tempo não anda para trás, só anda para frente. Entender o tempo assim me faz também compreender que na dinâmica de Deus sobre o tempo, Ele não pensou o tempo nessas idas e vindas da possibilidade de um retorno, ou mesmo de, apertar algum botão que me fizesse retornar ao passado, mas Deus cria o tempo exatamente para isso, para que ele ande para frente, apenas para frente. Então você vai começar a se perguntar, mas pastor, por que então Deus só olha o tempo para frente? Por que Deus só pensa no tempo no próximo segundo? Por que Deus cria o tempo apenas para que eu viva o próximo segundo? Para que eu viva o próximo segundo, o próximo minuto? Por que eu não posso retornar a 15 anos atrás, a 20 anos atrás? É uma realidade, e às vezes eu converso isso lá em casa, gente, que saudade que eu tenho da minha infância. Quando as responsabilidades eram tão poucas. E a vida era mais simples. Mas não dá mais para voltar a ser criança. A única possibilidade que eu tenho agora é de sonhar em ficar com a barba branca igual você, Alcino. Assim. A única possibilidade que eu tenho agora é assim. E rápido, né, Alcino? E é rápido. Pois é. Que cabelo branco igual o seu eu já não posso ficar mais, né? Já não dá mais. Mas só dá para ir para frente. O tempo só é contado para frente. E talvez seja importante eu começar a considerar que Deus tem um propósito em fazer o tempo andar para frente. Deus cria o tempo para que ele ande para frente. Deus cria o tempo para que eu viva o próximo minuto. Deus cria o tempo para que eu viva o próximo ano. E por que precisa ser assim? Já é 2024. Não sei se você prestou atenção nisso, mas um dia desse, a gente estava virando o século. Um dia desse, eu era, como disse, uma criança. Hoje eu já sou pai de 2 crianças. E o tempo passa muito rápido. Mas ele só anda para frente. Pensando no tempo e pensando em Deus, Criador do tempo, eu não posso deixar de falar, então, sobre um aspecto teológico da pessoa de Deus. Toda vez que se fala de Deus e de tempo, não há como não falar de transcendência. Deus é um Deus transcendente. Se não fosse transcendente, seria imanente. Deixa eu te explicar bem o que são esses 2 termos. Porque até por aí tem muita gente que confunde o que eles significam. Então vamos lá. A ideia do Deus transcendente é o Deus que é tão grande e tão maior que todo o processo criativo que ele não cabe dentro de nada do que ele criou. Deus é muito maior do que qualquer coisa que ele tenha criado. Logo, Deus é maior que o tempo, já que ele criou o tempo, então ele não está preso dentro do tempo. Deus não está detido pelo tempo. Deus não é naturalmente imanente. O Deus da Bíblia não é naturalmente imanente. Deuses outros de outras culturas são naturalmente imanentes, mas o Deus da Bíblia não. O que isso significaria? Se o Deus da Bíblia fosse naturalmente imanente, esta mesa seria Deus. Deus estaria em todas as coisas materiais. Deus estaria na possibilidade de lidar com tudo aquilo que é físico. Deus estaria em tudo o que é físico. Então Deus seria o físico, se Deus fosse imanente. Se Deus fosse simplesmente imanente, apenas imanente. No entanto,
Deus sendo alguém tão transcendente, ele não é absolutamente transcendente. O que isso quer dizer? Que Deus não apenas fica detido nessa posição superior à criação dele, sem se relacionar com essa criação. Deus é transcendente, é maior do que eu, maior do que você, maior do que esse mundo, maior do que qualquer outra coisa criada, e inclusive maior que o tempo. Exatamente por isso, cremos na teologia cristã, que Deus pode viver todos os tempos ao mesmo tempo. Deus não está preso ao tempo. Sendo assim, Deus é o único que consegue viver o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Isso pode ser ultra complicado de entender, mas Kierkegaard já tinha tentado entender isso e quase enlouquece os leitores dos textos dele, na filosofia. Mas, não vou tentar enlouquecer você tentando explicar isso, mas exatamente essa é a ideia de um Deus transcendente. Não é detido por nenhuma regra ou limite que ele houvesse criado. No entanto, ele não é transcendente absolutamente, e ele revela essa não transcendência absoluta em textos como o de Êxodo capítulo 25, no verso 8. E talvez seja o momento mais claro para que eu e você compreendamos bem o que é essa não transcendência absoluta de Deus e o que é essa ação de Deus em quebrar esse ciclo por tantas vezes visto, ou por tantas vezes compreendido, de um Deus separado, quase como um relojoeiro cego, separado da sua relação com a sua criação. Êxodo capítulo 25, no verso 8, e é um texto extremamente conhecido, e alguns de vocês já sabem ele de cor, e ele já está projetado, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. E me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quem fez esse pedido? Deus. Deus chamou Moisés e diz: constrói algum lugar para eu morar no meio de vocês. Só que, como um pensamento oposto ao pensamento que o próprio Deus apresenta, dessa ideia de um lugar onde ele possa estar, Deus um dia chama Salomão, depois de ter construído, e vamos lembrar, essa cabana simples, mesmo tendo luxo e requinte, era simples. E um dia Salomão constrói, o templo glorioso para Deus. E é lindo o templo de Salomão, e o local, e o lugar, e tudo era maravilhoso ali no templo de Salomão, mas Salomão faz uma oração e pede a presença de Deus, então Deus aparece e chega àquele lugar e enche aquele lugar da glória dele. E quando Deus aparece naquele lugar e enche o templo, a gente chega a 2 Crônicas, no capítulo 6, no verso 18, que é quase como um pensamento oposto ao pensamento do próprio Deus, que me diz: e me farão um santuário para que eu habite no meio deles. 2 Crônicas, capítulo 6, no verso 18, Salomão olhando para o templo de ouro que ele havia construído para Deus. 2 Crônicas, capítulo 6, no verso 18, Salomão diz: mas será que, de fato, Deus poderia habitar com os homens na terra? Eis que os céus, e até o céu dos céus, não te podem conter, muito menos este templo que eu edifiquei. Há uma crise, então, de ideias. Deus está dizendo: eu quero habitar no meio de vocês. Mas Salomão está dizendo: Senhor, eu sei quem o Senhor é. O Senhor não cabe nem no universo inteiro, quanto mais nessa casa. Salomão está dizendo: eu sei que o Senhor é um Deus transcendente. Mas o que Deus está dizendo em Êxodo 25, verso 8 é: mas eu vou me reduzir para me tornar imanente. Eu vou me reduzir para, em inúmeros momentos, me tornar imanente para que eu consiga conviver com você. Eu vou entrar na tua vida, eu vou entrar no teu ambiente. Eu vou viver com você. Eu vou conviver com você. Eu sou transcendente, sim, eu sou mesmo. Eu sou maior do que qualquer outra coisa já criada, sim, sou mesmo. Mas eu não sou um transcendente absolutamente transcendente. Eu não me coloco numa posição distante da minha criação. Eu me aproximo da criação. Eu me aproprio da criação e eu quero estar perto da criação. Quando agora Deus diz: eu vou morar no meio de vocês, e Deus morou mesmo no meio das pessoas. É como se Deus agora se diminuísse para caber no Shekinah, ali na parte santíssima do santuário. A glória que era vista, a glória de Deus que era vista ali dentro daquele lugar, a majestade de Deus vista ali, é Deus se reduzindo para que o Deus transcendente, maior que qualquer outra coisa, coubesse ali e estivesse ali.
Deus que é maior que o tempo, o Deus que é maior que qualquer outra coisa, o Deus que é maior que qualquer ambiente já criado, chega a ponto de dizer, para conviver com você, e para conviver especialmente com Israel no deserto, Deus agora se aproxima de Moisés para dizer, eu vou andar com vocês o tempo inteiro, e como grande prova desse meu andar com você durante toda a jornada do deserto, e eu te convido a ler comigo Êxodo capítulo 13, nos versos 21 e 22, quando agora Deus se aproxima de Moisés e faz a ele a grande declaração, aquela que gera paz para o coração de Moisés. E Deus diz, o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Deus transcendente se tornando imanente para estar próximo dos seus filhos. Você vai então me dizer, pastor, o que isso tem a ver com o tempo? Tudo. Tudo. Por que tem tudo a ver com o tempo? Por que Deus cria o tempo? E por que ele tem que andar para frente? Porque no processo da criação do ser humano, o que acontece na medida que o tempo anda para frente? O que eu posso viver na medida que o tempo anda para frente? O que eu passo a saber na medida que o tempo anda para frente? O que eu tenho como conhecimento na medida que o tempo anda para frente? Algumas coisas a gente conhece na medida que o tempo anda para frente. Uma delas são os nossos defeitos. Outras é a capacidade de como lidar com eles. Outra ainda é a capacidade de poder analisar o que está ao meu redor e descobrir o que é bom e o que é ruim. O nome disso é maturidade. A maturidade é gerada com o tempo. E ele precisa andar para frente para que a maturidade seja gerada. A maturidade, então, é o resultado de ver o tempo passar e conseguir aprender com o tempo, pela experiência dos outros e pela minha própria experiência. Mas o que maturidade gera? Por que a Bíblia fala tanto de maturidade? Você vai encontrar o apóstolo Paulo dizendo, olha, na medida que você conhece a Jesus, você um dia é uma criança que está ali tomando leite, mas uma hora você vai crescer e vai se tornar um crente adulto, maduro. Em algum momento, o próprio Jesus diz aos seus discípulos, agora vocês ainda não podem ouvir o que eu tenho para dizer, mas daqui a pouco vocês vão poder. Na relação de Deus com o tempo, Deus está sempre olhando para frente e esperando que o próximo dia, o próximo ano ou a próxima década produza em mim algo que as décadas anteriores não produziram. Maturidade. Romanos no capítulo 5, Paulo ainda vai dizer que a jornada do tempo vai me gerar sofrimento, mas o sofrimento vai me gerar esperança, e essa esperança vai me gerar maturidade. E é nessa jornada de dor, esperança, fé, persistência, maturidade, que eu me torno um crente maduro e forte. Logo, Deus cria o tempo para que as minhas experiências na jornada da vida me façam crescer. Pastor, é isso mesmo? Deus cria o tempo só para isso? Lamentações capítulo 3, nos versos 22 e 23. Você lembra ainda do que está escrito lá? Lamentações capítulo 3, versos 22 e 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Fazem o quê? Renovam-se de que período? A cada manhã. Deus está fazendo o quê? Eu estou medindo o tempo. E eu estou dizendo para você que a cada jornada de 24 horas, eu estou dando para você mais tempo. Mais tempo. Esse tempo não é a possibilidade de apagar o passado, mas é uma possibilidade de viver um dia diferente. Deus está te chamando, então, a pensar o tempo a partir do seguinte pressuposto. Ele criou o tempo para que nessa jornada de um dia após o outro, um segundo após o outro, eu pudesse crescer, amadurecer, compreender a jornada da minha vida, entender, melhorar, me desenvolver. Deus não pensou o tempo como outra coisa, mas pensou o tempo como a grande escola, a grande possibilidade de melhoria, de ser alguém melhor do que sou. Sim, Deus não pensou o tempo como algo que eu jogo pela janela, ou simplesmente vejo os segundos passando, sem que nada aconteça em mim.
Deus nunca pensou que eu e você viveríamos a mesma vida, ano após ano, dia após dia, mês após mês, contudo sendo do mesmo jeito. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus me dando aquilo que ou Deus não me dando aquilo que eu mereço. O que eu mereço? De acordo com Romanos 6:23, eu mereço morte. Pela misericórdia de Deus, Ele me dá vida. E quando Deus me dá vida, Deus está me dando tempo. Tempo. Logo, na jornada bíblica, no pensamento de Deus, quando Deus cria o homem lá no ambiente perfeito, a jornada de todo aquele período, 6 dias criadores, o tempo se desenrolando, o que Deus está fazendo dia a dia? Deus está melhorando esse mundo, não é? Deus está aperfeiçoando esse mundo para poder chegar no final do 6º dia da criação e dizer: eis que tudo é muito bom. O que Deus está tentando dizer para mim com isso? Dia após dia, dia após dia, a jornada da minha vida tem que ser olhar para frente e dizer: em algum momento tudo vai ficar muito bom. Olhar para o tempo para frente e não olhar para trás, e não mexer ou mudar no tempo que se passou, é ter a capacidade então de olhar. Posso sim olhar para trás, porque não dá para esquecer do que viveu, mas compreender que a jornada que vivi até aqui, ela é apenas a história, o conto, os pontos do que eu não vou repetir, ou talvez vou voltar a repetir nos próximos dias, como melhora, ou como elementos positivos do que já vivi, e vou voltar a repetir como coisas boas que já vivi, mas esquecendo, lembra do padrão de Paulo? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu olho para onde agora? Eu olho para frente, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, eu olho para frente. Por isso, o tempo só se conta para frente. A misericórdia de Deus não é apagar o meu passado, mas é me dar a possibilidade de construir um futuro novo, de construir um amanhã melhor do que eu construo hoje. Deus no tempo, criando o tempo para que eu e você vivamos o tempo e me dando misericórdia a cada dia para ter um novo dia, é a possibilidade de ter uma história nova todo dia. De não viver os erros que eu cometi ontem e poder viver o melhor amanhã e ser melhor do que eu fui o ano passado, agora em 2024, e enquanto Deus me der tempo, conseguir viver melhoria e crescimento. Melhoria e crescimento. Enquanto há tempo, enquanto Deus me dá a misericórdia dele, Deus está olhando para mim e dizendo: e aí? Próximo passo. Vamos embora? Próximo passo? Se você tem tempo, é para continuar dando passos para frente. Os passos continuam a ser dados para frente. Tanto que Paulo vai me dar agora a grande imagem bíblica do tempo e dessa convivência no tempo, e do Deus que cria o tempo, e do Deus transcendente que se transforma em imanente, e se coloca em posição imanente, é que Ele me dá a chance de, no tempo, conhecê-lo, buscá-lo e poder conviver com Ele. Mateus no capítulo 6, nos versos 33 e 34. Um texto extremamente conhecido do Sermão da Montanha. Jesus, lá do Sermão da Montanha, falando aos seus discípulos e a todos que o ouviam, Ele aconselha, orienta e fala sobre o uso do tempo e me diz: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Sabe o que isso me lembra? Se o tempo ele não volta para trás e eu não consigo corrigir o que eu já vivi, mas eu agora olho o que eu já vivi como maturidade e aprendizado para que eu não volte a repetir esses erros para frente, Deus também diz: vá com calma quanto à compreensão do futuro. Você tem o agora para viver. Sendo assim, não coloque as grandes ações de mudança da tua vida para algum ponto do futuro, porque você não tem futuro, a não ser o dia que ele vier. O tempo que você tem é hoje. Não são poucas as vezes que a Bíblia vai dizer hoje. Hoje. Hebreus capítulo 4, no verso 8, Paulo vai dizer hoje. Hoje. Se você não endureceu o vosso coração, hoje. O Senhor fala com você hoje.
O aprendizado é hoje. As decisões são hoje. Tendo como base a experiência do passado e tendo como compreensão que o tempo que eu vivo agora é um presente de Deus, não uma lógica natural. Nós não vivemos o resultado de algo que nós merecemos. Repito isso. Não vivemos o resultado de algo que nós merecemos. O tempo não é uma ação comum, ou é apenas um relógio contando, ou é um calendário de folhinhas que se destacam. Não, o tempo é um presente. E é um presente da misericórdia, para que eu viva crescimento e melhora. E tem horas que eu fico me perguntando, que talvez algum tempo, e em algum tempo, diante de Deus, aquilo que talvez a gente vai ter mais dificuldade em prestar contas vai ser exatamente dele, do nosso tempo. O que a gente tem feito com ele? Como é que a gente tem tratado aquilo que Deus criou? Olha às vezes olhando para nós mesmos, e olhando para o nosso corpo, e olhando para a nossa vida, mas olhando acima de tudo para o modo como a gente tem vivido. Minha pergunta para você é exatamente essa. Como é que você tem vivido o teu tempo? Porque agora então Jesus diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A ideia então aqui de Jesus é, numa ordem de experimentar o tempo, prioriza a Ele, prioriza a mim. Então Ele está dizendo, eu estou te dando o presente do tempo, me coloque em primeiro lugar. Se a experiência do tempo, ela não é natural e é um presente que eu estou te dando, agradece pelo menos. Você começa a entender agora a noção de orar todo dia de manhã e talvez ir para a presença de Deus e agradecer por algo, né? Você entende bem o porquê que Deus te chama a encontrar com Ele de manhã? Às vezes é somente para dizer, Senhor, obrigado porque eu acordei. Porque eu não merecia ter acordado de novo. Você entende isso? Você entende que a experiência com Deus, e ontem a gente já falou de oração e desse poder sobrenatural, mas quase que como uma continuidade, então, daqueles pensamentos de ontem, eu quero te fazer pensar, quando Deus, então, te chama para ir à presença dEle de manhã, Ele está te chamando a agradecer por algo que você não merecia naturalmente. O tempo que você tem, este momento de agora, o que você está vivendo aqui, não é apenas, mais um culto, mais um dia, beleza, domingo de manhã na igreja. Cara, a gente não merecia que o coração continuasse batendo. A gente está tendo a chance de mais uma vez buscar a Deus e a gente está aqui. A gente está fazendo isso. A gente está começando a semana diante dEle. E é um privilégio poder começar a semana aqui. Mas na continuidade dessa experiência, na sequência dessa jornada, no Deus que me convida a buscá-lo em primeiro lugar, mas que também me convida a experimentá-lo dia a dia, na jornada do tempo que se passa, na experiência de passo a passo, de dia a dia sendo vivido. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18. O próprio apóstolo Paulo, escrevendo sobre então a experiência de cada dia vivido, cada volta no relógio que vai sendo dada. Ele então agora diz, e todos nós, 2 Coríntios capítulo 3, no verso 18, e todos nós com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E agora você começa a entender bem o conceito da imanência de Deus. Porque agora o que esse texto me aponta é que na jornada do tempo, Deus vem para o tempo. Deus entra no tempo. E Deus agora, dentro de cada minuto, segundo e hora e dia que vivo, Deus vem ao tempo e convive comigo no tempo, para que eu agora, na jornada do tempo, consiga conhecê-lo. E eu consigo conhecer a Deus de glória em glória, na medida que eu vou vivendo, eu vou experimentando a Ele, e Ele vai se revelando a mim. E para concluir, na semana da criação, Deus deixou um ponto de encontro nosso com Ele. Deus abençoou algo, santificou algo para si. E de acordo com Gênesis capítulo 2, nos versos de 1 a 3, Deus separou algo para que nós encontrássemos com Ele. E não foi um lugar. Não foi nem mesmo um lugar em mim, nem mesmo um lugar físico.
para dar ainda mais força à compreensão do valor do tempo, Deus vai dizer: eu abençoo e santifico o 7º dia da semana. Eu faço do sábado o ponto de encontro, para que o tempo faça ainda mais sentido para você. Para que agora a imanência de Deus no tempo fique ainda mais compreendida. Se Deus então quer viver cada dia comigo, cada jornada de tempo Ele quer que eu aprenda com Ele, e de glória em glória eu seja transformado à imagem dEle, pela experiência de viver o tempo, Ele agora diz para mim: sabe por que há sábado a cada semana? O sábado é a possibilidade, então, de viver 24 horas separadas para Ele, santificadas para Ele, para que imanentemente Ele esteja ali, no templo. Do mesmo jeito que o templo de Salomão, ou o santuário do deserto, o Deus Todo-Poderoso dentro de algo construído por mãos humanas, no templo Deus está em algo construído por Ele mesmo. Deus constrói o templo para estar comigo. Sendo assim, cada vez que você olhar o relógio passando o seu tempo, compreenda 2 coisas. Ali vai um presente que Deus te deu. 2, ali está a oportunidade de encontrar o seu Deus. Porque Ele está ali. Ele está em cada segundo. Ele está em cada minuto. Não apenas no sábado, mas no sábado de modo muito especial, como esse grande encontro entre eu e Ele. Mas, aqui e agora, Deus está aqui tentando te fazer viver a glória dEle e experimentar de glória em glória a nossa transformação pessoal. Olhando para frente, aprendendo com o passado, mas andando com Ele para ser transformado pelo tempo. Para sermos mudados pela experiência do tempo. Mas para celebrarmos o contato com Ele a cada sábado. Deus está no tempo, amigos. O tempo que se passa não é à toa. Cada cabelo perdido ou cada ruga construída, talvez devesse ser mais bem contado. Talvez cada ano que se passa e cada aniversário celebrado, talvez devesse ser melhor pensado e refletido. Tem momentos que eu fico pensando se Deus realmente celebra os nossos aniversários. Talvez Deus pense: eu estou dando mais esse tempo, será que agora algo muda? Será que agora alguma coisa acontece de diferente? Será que nesse momento agora alguma coisa, sabe, algum ponto se encaixa e alguma transformação acontece? Será que agora realmente alguma coisa muda? Essa é a tua chance de pensar isso. É o convite que eu te faço. Eu sei que o ano já está aí, né? Já passamos 1 mês e meio basicamente. Mas vamos lá, 2024 ainda está começando. Minha pergunta para você é: o que você vai fazer com esse ano? Deus está te dando ele de presente agora. Mas talvez não pense em 2024 como um todo. Pense nessa semana, pense nesse dia. O que é que você vai fazer com esse dia? Qual é a tua decisão de como você vai construir o que você vai viver aqui, nesse dia, nesse momento? Se ele não é um acidente, se ele é um presente. E se ele é um presente com propósito, o que você vai viver aqui, agora, hoje? Cada ponteiro do relógio que se passa é uma oportunidade a mais que Deus te dá. Não jogue fora. Que Deus te abençoe.